Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme. Eu peguei todo mundo desprevenido, o Vaguinha tá até sem óculos ali, totalmente despreparado. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho. Vim aqui veloz hoje e furioso apresentar pra vocês o melhor podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem, no seu episódio número 73. Ninguém acreditou que a gente chegaria até aqui, nem eu, e a gente tá aqui hoje, compostos por um power trio de primeira linha, primeira grandeza, as três mais de fé, não adianta. Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. Como é que tá? Tudo bem contigo? Tudo bem. Tudo certo. Eu ia tentar fazer uma abertura à Alexandre Rossi, mas não me veio nenhuma palavra na mente. E Wagner Nascimento também tá fechando o trio. Ela le gusta la gasolina, dame más gasolina, como ela encanta la gasolina. Maravilhoso. Isso aí, pessoal. Muito diesel na veia. Essa música me remete muito à época de faculdade, que a gente fez um curtinha no qual o Alexandre é atropelado, inclusive, e quando corta pra dentro do carro tem um colega nosso dentro, ele tem uma reação, ele fala a palavra que ele mais falava na época, a música que tá tocando no fundo é gasolina. Fica a referência pra que ninguém pode pegar, porque é um filme que acho que não tá nem na internet mais. É uma bobagem. Mas eu queria, antes de mais nada, começar falando que hoje eu passei na Kronks pela primeira vez em 20 anos. Sério? Seríssimo. E continua bom lá. Não, primeiro assim, eu fazia décadas que eu não sequer caminhava no Bonfim lá. Sério? Rafael no Bonfa, hoje eu me senti um peixe no aquário, assim, achei perfeito, queria mudar pra lá. Outra vibe, eu tô com saudade de lugares que se pode caminhar, porque eu moro, o lugar onde eu moro é lomba atrás de lomba, pra qualquer lado que tu vai é uma desgraça, não tem, tudo é longe, é o inferno, e lá é tudo pertinho, enfim, mas tudo que eu tenho pra falar da Kronks é, se vocês estiverem em Porto Alegre, vão na Kronks, vale a pena, é buffet de sorvete, e o sorvete de chiclete é muito bom. Pra mim, os destaques foi chiclete e o de menta. Eu não sou um grande fã de menta, mas não sei porque hoje caiu muito bem pra mim, assim. Eu olhei pra ele e pensei, vou comer de menta. Não gosto, mas vamos embora. E daí foi o destaque. A última vez que eu fui lá, acho que faz uns 8 anos. 7 anos. Tempão também. Muito bem. Muito bem, ótimo. Ah, tá. Achei que tu ia dizer que tu nunca tinha ido, ou algo assim, bombástico. Não, fui, mas faz uns bons anos. E por falar em fazer alguns anos, nós estamos aqui reunidos hoje pra seguir A Corrente, um filme escolhido por esse que vos fala, um filme bem moderno também, de 20 anos atrás. Aliás, que tava bombando na época que eu... Oi? É que o filme que tava bombando na última vez que tu foi na Kronks. Por aí, exatamente. Foi mais ou menos a época que eu trabalhava na Espaço Vídeo, que fica ali ficava perto da Kronks. E a última vez que eu fui lá, meu carro foi enguichado, inclusive. Mas enfim, isso não tem nada a ver com isso. Daí, o filme passado que a gente fez foi Infiltrado na Clã. E eu pensei, vamos seguir A Corrente com um filme sobre uma pessoa infiltrada, um cara infiltrado, que é um gênero interessante e cheio de filmes clássicos. E eu me lembrei também, há muito tempo atrás, logo que a gente começou o podcast, uma das primeiras mensagens que a gente recebeu de apoio foi alguém dizendo, eu queria ver o filme dos Furiosos. Eu acho que eu passei isso, a mensagem de áudio, em algum episódio passado. Infelizmente, a pessoa que mandou deletou as mensagens, então eu queria reproduzir aqui, mas não consigo. Então é atendendo a pedidos, realizando uma das metas de quando foi começado o podcast. Um dos meus sonhos era trazer esse filme para discutir. E é isso, eu escolhi Velozes e Furiosos porque eu acho que é um filme de cara infiltrado que é bem divertido. É uma... como é que eu vou dizer? Uma celebração da bobagem, assim, mas de uma maneira bacana, eu acho. E como vocês podem ver, dois dos nossos comparsas tradicionais, a Bibiana e o Alexandre, não estão aqui entre nós hoje, porque eles foram acometidos pela doença do eu não quero ver filme. Não, eles estão gripados mesmo, estão fora de combate. Isso a gente não pode provar que eles estão doentes, né? Não, eu confio neles, eles não fariam isso com a gente. O Leonardo sempre querendo semear a discórdia, né? Apesar de se bem que fui eu que semeei dessa vez.
Mas fica aqui meus votos para melhoras rápidas e breve. Que a gente tem mais filmes para gravar, inclusive. E nós vamos falar do filme como um todo, vamos fazer spoiler de tudo. Spoiler, nesse caso, não é aquele negócio que fica atrás do carro, literalmente a gente vai falar coisas que acontecem durante o filme. Eu tenho que me adequar para o nosso público, né, Wagner? Não, claro. Que horror. Então tá, esse filme que é dirigido por Rob Cohen, também dirigiu o clássico Coração de Dragão, no qual o Sean Connery é um dragão. E também um menos clássico um pouco, o Triple X. Que é o filme que ele... eu vou capitalizar na minha fama de Velozes e Furiosos, fazer outro esporte radical bombar, eu não lembro qual era, se era... Com o Vin Diesel. E foi um fracasso absurdo, assim. Eles tentaram fazer um revival depois e não vingou. E na sua sinopse, Brian O'Connor, que é o Paul Walker, da saga Velozes e Furiosos até o 7, depois ele faleceu. É um policial cabeça quente que passa a frequentar a lancheria Toretto's, tendo uma queda por Mia, que é a Jordana Brewster de Prova Final, um bom filme de invasão alienígena que acho que pouca gente viu. É verdade. Que é a irmã do líder de uma gangue ali, o Dom Toretto, que é o Vin Diesel da saga Velozes e Furiosos. Para tentar se filtrar. Oi? É basicamente o que ele faz de filmes, né? Velozes e Furiosos. Também tem aquele Eclipse Imortal, umas coisas que eu não gosto muito. Então, né? O policial tá lá pra tentar se infiltrar numa gangue de corredores de rua suspeito de roubar drives de DVDs. Daí eu me pergunto por que a polícia tem orçamento pra mandar um cara à paisana pra investigar um roubo de meia dúzia de drives de DVD. São umas TVzinhas com DVD, assim, que é muito, tipo, ok, qualquer coisa, assim. Não sei, mas é extremamente importante, a polícia destaca um cara e manda ele pra lá. Em Los Angeles. Após ser utilizado por Vince, que é o Matt Shouse, de Blade 1 e 2, ele também tá no Carga Explosiva, Brian tenta sua última cartada apostando seu carro em uma corrida de rua com o Dom e outras pessoas. Brian perde para Dom, mas quando a polícia chega, é a pessoa que oferece ajuda pro Dom pra fugir da polícia. E entre uma escapada e outra, eles são atacados pela gangue do Johnny Tran, que é o Rick Uni de 007, Um Novo Dia pra Morrer, por represália a Dom. Por salvar Dom, ele passa a respeitar o Brian e o aceita, entre aspas, como parte da sua família, entre aspas. Apesar de Vince ser o cara que suspeita dele. Qual é o nome do cara infiltrado na clã? É o mesmo papel aqui. O cara que não confia em momento nenhum e tá sempre na bunda do cara. Os superiores de Brian passam a pressioná-lo por resultados e, apesar da investigação não ter avançado, decidem colocar a culpa em Tran, após Brian e Dom testemunharem ele torturar um cara com óleo de garagem, e a polícia o prende. Sem provas, Tran é liberado. Daí, meio que desesperado, assim, achando que não vai conseguir fechar o caso, Brian pressiona o Dom para colocá-lo como parceiro nos trabalhos ou coisas ilegais que ele sabe que tá acontecendo, mas ninguém fala. O que pega Dom desprevenido, mas promete para Brian que vai abrir o jogo com ele se ele for bem no evento Race Wars. Que parece que vai ser extremamente importante pra história, só que não. Durante o Race Wars, entre um rolo e outro, com Johnny Tran e seus asseclas, Dom discute com Mia, pois eles têm que pegar seu último trabalho, e aí é referência direta praticamente a outro filme que a gente viu aqui já, sobre o risco de perder sua última oportunidade de ganhar bastante dinheiro. Só que o Brian fica com medo que o Dom tá se expondo porque os caminhoneiros agora estão ligados. Eles sabem que estão sendo achacados pela gangue e não vão deixar barato. Brian se expõe como policial pra Mia, na clássica cena: Mia, I'm a cop. E ambos vão atrás de Dom. Brian chega bem a tempo de salvar Vince após o ataque dar errado, ele ser atingido por uma 12. Letty, que é Michelle Rodrigues de Resident Evil e Dungeons & Dragons, quase morre. E eventualmente o Brian chama um helicóptero policial para conseguir levar o Vince ao hospital em tempo hábil, que estão no meio da estrada, no meio do nada. E o Dom se sente traído pelo Bro agora ser revelado um policial para ele. Que ele não imaginou o filme inteiro. Apesar desse cara fazer as perguntas mais, de novo,
as perguntas mais de policial que poderia o tempo inteiro, assim. É absurdo. Dom vai pra casa e está pronto para dar no pé com o seu carrão do seu pai, que ele tem medo, quando Brian chega para interceptar. Mas Johnny Tran aparece do nada, num drive-by, e mata um dos amigos de Dom. Brian e Dom se separam e perseguem os outros caras. O Brian baleia e prende o Johnny Tran e o Dom mata, entre aspas, ou pelo menos joga o cara de um desfiladeiro, ou de uma lomba, é estranho. A gente não sabe o que acontece com aquela figura, que é o irmão do Johnny Tran. Ambos se encontram novamente na rua, aonde Dom cresceu fazendo rachas, e apostam uma última corrida. O Dom tenta se desvencilhar correndo mais rápido do que um trem. O Brian alcança ele, e quando o Dom tá muito apaixonado pelo Brian, ele olha para os olhos azuis do seu comparsa de volante e bate o carro. E daí o que vai acontecer, Leonardo? Eles estão no meio da rua, a gente ouve sirenes ao fundo. Sirenes de polícia. O Brian olha pro Dom, o Dom olha pro Brian, pensando ele vai me prender. E o Brian diz, eu tô te devendo um carro. E deixa o bro dele cavalgar com o carro em direção ao sol. E o Brian fica a pé na rua. Créditos dessa obra-prima que é Velozes e Furiosos. Então, eu queria começar com... Eu vou começar então, porque já que fui eu que escolhi o filme, eu tenho... E eu falei por meia hora, eu vou falar mais meia hora agora. Rafael, como é que a gente chega nesse filme? Exatamente. A gente chega nesse filme porque mais ou menos 20 anos atrás, eu odiava essa série por algum motivo. Eu era dessas pessoas que era recalcada. Ah, não, filme de carrinhos, não pode ser bom. Ah, não me interessa. Ui, adolescente... Quer dizer, não era mais adolescente, mas tinha atitude de adolescente insegura, assim. E daí, passaram-se alguns anos e depois de muita gente que eu conheço, que não são tipicamente pessoas que gostam de filmes de carro, amizades minhas que eu considero muito, falando, a série é interessante e ela começa a evoluir para caminhos muito bizarros a certa altura e eu comecei a ficar extremamente intrigado, assim. Na época, acho que saiu o 5, que todo mundo começou a falar que era basicamente um filme de super-heróis. Eu, como assim? Mas é só uns caras fazendo corrida de rua, não sei o quê. Daí me convenceram a ver o primeiro filme. E qual não foi minha surpresa quando era basicamente um remake do Caçadores de Emoção, só que com carros ao invés de surf. É a mesma coisa, vamos pegar uma subcultura que tá na moda, botar no cinema e um policial se infiltra lá e gosta tanto dos caras que acaba ajudando eles no fim. E é um filme funcional disso, tipo, é uma bobagem de cabo a rabo. Acho que tudo que acontece nesse filme é levemente absurdo. Tudo é meio tosco. O próprio Paul Walker falando bro o tempo inteiro é uma figura absurda, assim. Tipo, as pessoas não existem. É o pior policial que já existiu, fazendo perguntas de policial. Quem vem aqui? Vocês compraram o quê? Vocês vão usar isso para quê? E o Dom, de alguma maneira, nunca desconfia dele. É o cara mais burro do mundo. O criminoso mais burro do mundo também. E nessa mistura louca de coisas e cenas de corrida que parecem de anime, com fundo que é só tracinhos acontecendo, que não, totalmente, no filme é totalmente diferente, assim, uma coisa que não acontecia muito. Filme cheio de magrinhagem, música da época, toca Limp Bizkit. Eu não sei, a coisa toda assim era tão absurda e fársica, eu acho, pra mim, que eu acabei simpatizando com o filme e virou, assim, meio que um dos meus favoritos. Assim, reconhecendo que tem, obviamente, vários problemas, é um filme besta, até burro em alguns aspectos, mas de certa forma isso me cativa, assim. Mas é um dos seus filmes favoritos? O primeiro eu não diria isso, mas eu gosto, eu tenho um fraco por esse filme, digamos assim. Uhum. Eu não quero dizer a palavra respeito, porque eu não necessariamente respeito o filme. Mas admiro, é uma boa. Admiro. Mas acho que a série cresce. Não no segundo filme, que é horroroso, mas enfim, aqui a gente não vai discutir a série, então vamos focar nesse primeiro, mas só vou pegar como gancho e dizer que até hoje eu sigo assistindo os filmes que saem, com altos e baixos, assim, e tal. Mas
ainda mais agora, com o contexto do que aconteceu com a série, o que ela virou, os elencos que eles lidam e coisa, voltar pra ver o primeiro filme, que é tão modesto, pequeno e tão desconexo disso, é muito esquisito e fascinante também. Mas enfim, eu queria voltar agora os holofotes pros meus colegas de podcast, deixar eles falarem um pouco, eu vou calar a boca, desculpem pelo começo. Então, quem quiser começar, como nós chegamos aqui, qual a relação de vocês com Velozes e Furiosos e tal? Então, a minha relação com Velozes e Furiosos é meio recente também, porque eu me lembro que a gente, não sei quanto tempo faz, uns 5, 6 anos. Depois do talvez, Rafael encheu encheu o saco de todo mundo por décadas. Como sempre, né? Mas enfim, também encheu nosso saco por décadas e aqui estamos com um podcast. É verdade. Mas eu lembro que a gente fez uma maratona Velozes e Furiosos, a gente viu todos que tinham lançado na época, que acho que eram Até o 8. 6? Até o 7? Até o 7. Até o 7. E de fato, assim, o primeiro acho que não tinha ficado muito na minha cabeça, mas eu tinha ficado com uma sensação mais de tipo, de não ter gostado. Não de não ter gostado, mas de ter achado um filme meio. Eu ter ficado meio indiferente ao filme, eu achar ele meio tosco em alguns momentos. E ele é? Ele é. Mas revendo ele agora, eu gostei mais do filme, assim, eu acho que tu Olha tem aí. que pegar, tipo, que ele é um filme. Cara, ele é isso aí, entendeu? É. Ele é essa proposta meio maluca, ele é um filme que tu sente que é um filme que bem, não diria bem baixo orçamento, mas baixo orçamento, assim, não parece um filme que as pessoas estavam levando muita fé, assim. Era tipo, até se eu não me engano, aquela casa ali onde os policiais estão, onde os policiais trabalham, onde é o QG dos policiais, parece que era a casa de um dos produtores do filme, mas uma história assim. Tipo, então eu também não entendo por que não tem uma delegacia no filme, será questão de orçamento? Porque eles são policiais de Los Angeles, eles estão numa casa lá que pertencia a uma atriz, daí tem aquela piadinha de que em Los Angeles até os policiais são Hollywood. Sim. O que eu acho um toque legal, assim. Dá um charme ao filme. Ali o Ted Levine se destaca, enfim, desculpa. Mas o Ted Levine é o que tava no Silêncio Inocentes? É. Esse cara, né? Ah, tá. Ele mesmo. Uhum. Mas é muito engraçado quando eu tava vendo esse filme agora, e é um pouco o que tu falou, assim, pensar no que o Velozes e Furiosos se transformou depois, assim, sabe? É uma coisa com uma outra escala, com uma outra proposta. Hoje em dia a gente tem o The Rock, a gente tem o Aquaman, Jason Statham, a gente tem o Jason Statham, a Brie Larson, a Charlize Theron também tá nos filmes. Helen Mirren tá nesses filmes. É verdade. Sim, um deles tem acho que é o último filme que eles vão pro espaço, alguma coisa assim. É o penúltimo, eles vão pro espaço. Spoilers. Penúltimo. Então, tipo, tomou uma proporção muito gigantesca e tu olha o primeiro, é uma outra escala, mas também, tipo, tu meio que percebe, tá? Ninguém imaginava que esse filme poderia se transformar numa franquia desse porte, assim, sabe? É uma coisa até meio que histórica, eu acho, assim, de tão improvável, assim, de tão improvável. Porque até vendo... Nossa, quando eu comecei a rever o primeiro filme, quando entrou os créditos ali do Fast and the Furious, eu pensei, nossa, tem uma cara de filme pra TV isso, assim, sabe? De filme pra TV que vai ser esquecido daqui a um tempo, ninguém vai se lembrar. Talvez os atores fiquem famosos, mas vai ser aquele filme meio escanteado do currículo deles, assim. Uhum. Mas não, né? Não, se transformou na principal franquia do currículo deles. Tanto do Paul Walker, quanto do Vin Diesel, quanto da Jordana Brewster. Tipo, é um negócio louco, assim, né? E, enfim, esse é o meu comentário inicial, assim. É um filme altamente incomum, assim, de ter se transformado no que ele se transformou, assim. É muito bizarro pensar nisso, realmente. E Wagner, como é que tu chegou a Velozes e Furiosos? Eu já tinha visto ele, mas eu era piá na época. É de 2001 o filme, né? Mas não lembrava. Eu lembrava vagamente daquela cena da tentativa frustrada de roubo ao caminhão, né? Mais para o final do filme. Então foi quase como ver pela primeira vez, assim. E, para mim não funcionou, sabe? Eu não consegui apreciar.
Eu nunca tive especial interesse pela franquia, eu acho que eu só tive curiosidade pra ver no cinema esse que teve o Idris Elba. Hobbs and Não Shaw. sei qual que é. Que é um spin-off, É. né? Que É um spin-off, porque eu adoro o Idris Elba e todo aquele papo de o Black Superman, aquela coisa toda. E o 10 agora é com o Jason Momoa. por motivos de Jason Momoa, né? Então, e por já saber que virou essa coisa louca, completamente absurda, fora da casa, né? Enfim, já sei o contexto da franquia, assim. Mas pra mim esse não deu, assim, eu não acho ruim, mas assim, é muito datado, me lembrou o Por um Fio, é muito filme de início dos anos 2000, assim, é um troço que pra mim não funciona hoje em dia, assim, é muito daquele momento, aquela estética, aquela coisa meio de videoclipe, né, a gente não sabe se você tá vendo um filme, um videoclipe e tal, essas coisas. Mas dá pra ver ali alguns temas que se tornaram centrais pra franquia, essa coisa da masculinidade, né, acho que eu entendo por que fez sucesso, tem essa questão da masculinidade, né, essa coisa da competição e companheirismo entre homens, esse fetiche por carros, né, que é uma forma de diferenciação social e, ao mesmo tempo, uma chance de conquistar a mulher gostosa lá, né, essa pseudo-filosofia do carro como liberdade, né, não sei o quê. Essa questão da honra, já tem um ensaio. Então, é compreensível, né, acho que tem um apelo para ele tem esse apelo de um ideal de masculinidade hegemônica, assim, que até hoje tem lastro, né? Mas, como é o primeiro filme ainda, eu sinto que ele ainda é um filme de ação que se leva a sério, assim, ele quer ser um filme de ação mais os moldes tradicionais ali, com todos os clichês do gênero e tal. Mas como filme sério, ele não funciona, assim, né? Tipo, para mim, as cenas de ação do filme são operacionais. Tem vários filmes de ação muito melhores. Então, como um filme sério de ação não funciona, mas também ele não é galhofa o suficiente para me divertir, assim, né? Então, ele é tosco, ele é galhofa, mas não é um absurdo, né? Tipo Caçadores de Emoção. Caçadores de Emoção é tão galhofa que fica divertidíssimo. E o Caçador de Emoção tem muita personalidade, por isso que eu gosto muito, assim, sabe? É um filme que tem ali uma coisa autoral ali, apesar de todos os clichês. Daí, pra mim, esse primeiro Velozes e Furiosos, não, assim, ele é muito genérico, é muito esquecível, assim, não consegui me pegar, sabe? Eu discordo, pra mim tem algumas das minhas frases favoritas da série, inclusive. A cena Me Ama Cop. Isso as atuações do Vin Diesel são uma coisa, assim, assombrosas, de tão ruins. O Paul Walker é o símbolo do privilégio branco, né? Porque ele tá no filme simplesmente porque ele é o padrão, ele é o homem branco, loiro, padrão. Porque, assim, ele é péssimo atuando, assim, ele é muito fraco. Então, aí que tá, eu achei engraçadinho, assim, tipo, tem umas tosqueirinhas ali que eu acho engraçadinhas. O cara lá, o bro do Vin Diesel, que fica com ciúmes do Paul Walker, assim, tem cenas patéticas com aquele cara, né? Sim. Mas é que tá, eu acho que não... Eu acho que esse era o momento para tu quebrar o protocolo, Rafael, trazer um Velozes e Furiosos, sei lá, 7, sabe? Começar com um mais atual, assim. Esse primeiro não me... Achei genérico demais, assim. Embora eu compreenda, assim, o porquê dele ter virado sucesso, assim, né? Pra mim, assim, eu concordo que esse filme é datado, mas eu acho que, ao contrário de vários outros filmes dos anos 2000, ele é tão emblemático mesmo daquela época, ele captura muito melhor pra mim a vibe, tanto com a trilha sonora, que é mais de acordo com o que se ouvia em rádio mesmo, quanto os looks que são, tipo, agora essa cena é amarela, por quê? Não sei. O tratamento de cor a gente decidiu que vai ser amarelo agora. Cena seguinte é azul. Por quê? Não sei também. É totalmente porra louca nesse sentido. Visualmente é um filme totalmente inconsistente. Às vezes, dentro da mesma cena, o tratamento de cor muda, a iluminação muda e tu fica meio perdido. Tipo, o que tá acontecendo aqui? Lá no... Me chamou a atenção vendo a primeira vez no Diner, a primeira cena, quando Paul Walker tá pedindo sanduíches de atum, que tem, acho que, uns 4 looks diferentes, assim. Toda vez que corta, a gente tá num lugar diferente, mas é o mesmo lugar.
E a sala que o Vin Diesel tá parece que fica em um prédio completamente alheio a tudo que acontece ali. É muito Aliás, estranho. esse diner é muito bizarro, né? Porque não parece uma lanchonete, parece uma garagem. Uhum. Parece um balcão numa garagem, o cara vai lá pra comer, não sabe por quê, assim, não tem nem um pouco cara de restaurante, assim. E é um negócio que nunca mais volta nesse filme ou na série, assim. É só naqueles 10 minutos iniciais, que parece que é a coisa mais importante do mundo. E daí tem já, de novo, a primeira fala memorável do filme, que é o Paul Walker. Ok, eu preciso convencer esse cara numa corrida. Daí ele chega pro cara, I need 2 bottles of nós. By tonight! E depois, na corrida, que ele aposta o próprio carro também. Que eu acho genial. Outra cena que eu gosto muito, e aí eu concordo que o Vin Diesel é um ator fraco e só piorou com o tempo. Ele não melhorou com o tempo. Como o Groot, ele tá bem, né? Guardiões da Galáxia. Mas ali é quase uma voz, né? Não é que o Vin Diesel não seja uma pessoa, um cara com algum carisma, mas a atuação dele ele sempre se trava, não sei. Pelo menos eu não consigo me conectar com ele visualmente, assim. Só que tem a cena que ele ganha a corrida do Brian e o Brian fala, eu quase ganhei de ti, todo abobado. E ele tá todo convencido, assim, recém-ganhou. Tu ganhou de mim? Não, porque tu tava fazendo as marchas errado, não sei o quê. Tipo, ali eu acho que é o ápice da carreira do Vin Diesel. Ali ele é o dono da cena e funciona. Mas eu concordo com o Wagner também, assim, as atuações nesse filme são bem ruinzinhas, assim, tipo, pra mim o pior que o Vin Diesel é o Paul Walker, assim, tipo, ele tá muito sem muita expressão em vários momentos, assim, com a expressão exagerada. Mas aquilo, né, também é o que o Wagner falou, é um filme super datado, que eu acho que ele também não... E as atuações, além disso, não ajudam muito. Nem um pouco. A Michelle Rodrigues é detestável nesse filme. Ela só tá faz mal, caras e bocas o tempo inteiro e, tipo, por quê? Só fala, não precisa... Cara, mas pra mim ela é a única personagem minimamente interessante. Porque mostra o quão mal resolvido o filme é, né? Porque as mulheres são completamente objetificadas, né? O que é também, né? Anos 2000. Um fruto da época, né? Todos os filmes daquela época, nenhum fugia disso. Mas com ela, eles não sabem o que fazer com ela, porque ao mesmo tempo que ela também é o troféu ali, a namoradinha troféu do Vin Diesel, dão uma empoderada nela no final lá, fazendo racha com o cara e tal, e mostrando que, né, o cara quer dando em cima dela e ela, não, vou te vencer na corrida e tal. Então, que é uma coisa super... Inclusive na própria franquia, né? Essas mulheres colocaram lá a Brie Larson pra ser a girl boss, assim, né? E a Charlize Theron e tal. E achei curioso isso em 2001, assim, né? Ela ser essa figura... Muito, acho que pela atriz, né? Ela tem um jeito mais... Ela tem uma postura mais assertiva que não é o estereótipo de uma mulher, né? Ela tem um estereótipo mais masculino, né? Então é engraçado, assim, né? Ver ela nesse papel meio que donzela ali do Vin Diesel e ao mesmo tempo ser meio empoderada, né? Entre muitas aspas. Eu diria até que pros padrões da época, uma personagem secundária, assim, que não só tem uma personalidade forte relativo a tipo de mulheres que apareciam em cinema, ser uma atriz latina, por exemplo, centralizada no filme, tem várias coisas ali que é diferente, mesmo pra época, assim. Mesmo dando descontos, acho que tem coisas interessantes, assim. De certa forma, o Velozes e Furiosos vem numa época que a cultura latina, principalmente, tava meio que chegando mais nos Estados Unidos com força, assim. É a época que estoura Smooth do Santana, com o Rob Thomas. Cara, e a presença dessa cultura no filme, assim, é bem prevalente, até mais do que se espera. Tipo, estamos fazendo filme em Hollywood, precisamos de um protagonista branco, ok. Joga o Paul Walker aí, que é um nada, mas todos os personagens que são remotamente interessantes são não brancos nesse filme, praticamente.
Exceto os vilões que são asiáticos, mas aí é outra bola de problemas. Não, porque os vilões têm que ser estrangeiros, né? Tem que ser asiáticos. E os vilões que não interessam bosta nenhuma, né? São só uma distração. Que o verdadeiro vilão, na verdade, é o Vin Diesel que tá... mas é o vilão não vilão, né? Porque tu acaba considerando os asiáticos ali mais vilões do que Vin Diesel, né? Sim. Mas eles não importam pra história, no final das contas. Não, eu fiquei muito confuso, assim, porque a gente tá gastando tanto tempo com o Johnny Tran e indo em garagem e olhando coisa, quando todo mundo sabe que é o Vin Diesel. O próprio Ted Levine chega pro Paul Walker a certa altura. Cara, sempre foi o Toretto. Como é que tu não vê isso? Sim. Mas não sei, é estranho, assim, falar... Pra mim, esse filme é muito charmoso, sabe? Com todos os seus defeitos. É cheio de falas boas. Tu pode tomar qualquer coisa, desde que seja uma corona. É basicamente um ensinamento pra vida. Outra coisa que eu não entendo... Diga, Leonardo. Não, o que eu gostei desse filme que fica pros outros é quando eles se reúnem na mesa de jantar no quintal, né? Sim. Isso aí tem nos outros, não sei se tem em todos os outros. Acho que isso aí todos os filmes têm uma cena de churrasco ali. Churrasco, barbecue americano. Acho que só o 2 não tem. Barbecue, com cerveja, tipo, isso é bem... Fica meio a marca do filme, isso eu acho legal, assim, continuar essa coisa, né, dessa ideia de família, assim, né? Que tá ali... E claro, tu vê, eles nem pensavam nisso no primeiro filme, mas foi algo que foi... que foi depois, né, passado adiante, assim. Daí o filme tenta falar sobre problemas mentais também. Nossa. Com o personagem aquele que... Ele mexe mostra uma imagem no computador pro Paul Walker. Tu devia estar no MIT. Não, mas é que eu tenho as 3 letrinhas e não sei o quê. Sim, não, é muito, tipo, filme hollywoodiano, assim, não, o cara sabe mexer no computador e tem que ir pro MIT também, tipo, é basicamente isso. Outra coisa que eu acho muito interessante é como esse filme é adotado pela cultura de modificação de carros e coisa e tal. Mas eu acho que nada disso é representado no filme, porque eles tratam carros como se fossem máquinas de ficção científica que... Sim, e isso é uma coisa que me chamou muita atenção, tipo, esse negócio do nós, assim, eu quero que meu carro ande mais rápido, então eu vou apertar esse botão. É um botão de turbo. É uma coisa meio turbo de videogame, assim. Eu acho que até existe esse negócio do nós, é uma modificação que fazem, tu ganha mais velocidade e tal, mas não funciona que nem no filme, até onde eu compreendo isso. Sim, é uma coisa de desenho animado, assim, né? De corrida maluca que, aperta esse botão e teu carro vai mais rápido. Mas funciona, tipo, dentro da estética, dentro da ideia do filme, o filme é meio essa coisa meio espalhafatosa, loucona, assim. E ali na cena do racha inicial, que eu acho que é a cena que meio que entra nessa época, logo que esse primeiro filme saiu, é a cena que coloca o filme num patamar de esse é um filme influente e importante pra essa época esteticamente, que tinha o jeito que essas cenas são filmadas com os atores dentro do carro em fundo verde, que tu vê, obviamente, porque o fundo é de anime, assim, é só linhas de movimento, só que eles cortam, e aí, cara, pra um efeito especial da época, é uma transição muito bem feita, de cenas externas de carros correndo pra cara dos atores, assim, tentando parecer que não cortou, e daí tem, enfim, um plano clássico de Velozes e Furiosos, que é quando liga o nós, e a gente entra por dentro do carro e vê a explosão saindo e tal. Então, tipo, o filme não é sem coisas inéditas também. Ele traz essa estética do turbo, da subcultura de corridas, e traz mais... populariza isso bastante também. Não, total. Esteticamente também. Bom, eu não sei se a gente ia fazer essa parte ou não, né, mas o das curiosidades... Tu trouxe curiosidades? Não, eu tava lendo aqui antes do... Não, porque se tu tiver curiosidades, eu grito curiosidades do IMDb pra ti. Tá, se quiser, pode gritar. Curiosidades do... Vou deixando então. Tá, não, bom. Nossa, volta, Alexandre. Bom, olha só, o Marco Wahlberg, Christian Bale e Eminem
foram considerados pro papel de Brian O'Connor antes do Paul Walker ser escolhido. Imagina o Eminem. Imagina o Mark Wahlberg. Ia ser o mesmo filme. Mark Wahlberg não ia mudar nada. E eu acho que ia piorar um pouco o filme, porque ele tem menos carisma, eu acho. Não, acho que ele tem mais. Paul Walker, pra mim, tem mais carisma. Eu não gosto do Mark Wahlberg, acho que não tem carisma. Não, eu também não gosto, mas eu não gosto do Paul Walker. Você não gosta do Paul Walker? Não. Tipo, Não gosto. Pra mim ele tem algum carisma. Ele é o símbolo do protagonista vazio dos anos 2000, o cara que fala bro o tempo inteiro e é todo metido a malandro. E E não é nada malandro, né? É um cara completamente sem sal, assim, certinho, né? Então todo filme ele é fake pra cacete, mas quando ele é bem utilizado, funciona de uma maneira meio irônica pra mim. Inclusive em filmes como o Mergulho Radical, que é um filme que eu adoro, mas é meio que nessa mesma vibe, assim, é o Paul Walker sendo Paul Walker. Mergulho Radical, a gente ainda não falou desse filme no podcast, né? Um filme sobre caçadores de tesouro que viram basicamente o Duro de Matar no oceano. Esse filme é muito maravilhoso. É a gente muito tem bom. que falar desse filme. Espero que tenha sido esse o filme que o Wagner escolheu pra continuar a corrente. Bom, e outra curiosidade é que nem a Michelle Rodrigues nem a Jordana Brewster tinham carteira de habilitação antes da produção do filme. Elas tiraram carteira no filme? Não sei. Ou elas dirigiram sem carteira? Aqui tá escrito que elas não tinham antes da produção do filme. Talvez elas tenham tirado antes de começar a gravar, né? Filmar. E mais de 1.500 carros estavam nas Race Wars. Sim, ele é uma cacetada de gente que tem. É a cena mais final. Assim, bom, mais uma então. O personagem do Vin Diesel era pra ter 24 anos no filme. Eles falam a certa altura que ele tem 24 Eles anos. falam? E na realidade, na época, o Vin Diesel tinha 10 anos a mais. E visualmente uns 20 a mais. Ele... Tipo, ele tá é a versão criança do Vin Diesel nesse filme, mas ele já parece um senhor de idade. Sim, é a versão... Nossa, é a versão jovem dele, mas de alguma maneira ele parece muito estranho. Ele tá muito cara de bebê nesse filme, é muito estranho, muito esquisito. Sim, é um bebê com os bração, assim, né? É muito estranho. É muito estranho. Meu. Qual a importância do Race Wars nesse filme? Porque eu fiquei... Também a gente constrói todo tu tem que ir pro Race Wars e ganhar o Race Wars, e daí tu vai entrar pra família, não sei o quê. Só que daí o negócio que acontece é completamente alheio àquilo. A gente só tem aquelas cenas pra ter aquelas cenas, assim. Eu não sei. Tem vários momentos do filme que eu não entendi, tipo, que tava... Não que eu não entendi o que tava acontecendo, mas eu não entendi exatamente pra onde ele tava indo, assim, tipo... sei lá. Se aquele evento é um evento ilegal por natureza, ou se é legal, ou o que tá acontecendo ali, é muito... Aí eu não sei se não é uma questão de eu tô muito fora da cultura da época pra saber, ou... Eu não sei. Tipo, eu não... Só que pra mim também nessa parte do Car Wars, pra mim é meio estranho quando... Como é que é o nome do cara lá que... Race Wars, desculpa. O que ia pro MIT. Espera aí, eu já puxo o nome dele. É que não tem foto aqui, eu acho. Chris? Não. Não. Kenny? É o Kenny? Acho que não. Não, tô vendo errado, tô vendo o filme errado aqui. Jesse, isso aí. É o Jesse. Não sei, aquela parte eu acho meio estranho, assim. Tipo, por que ele vai contra o vilão do filme, apostando o carro do pai? E daí ele some e, tipo, whatever, dele reaparece. Ele foge, ele tá, tudo bem. O cara perdeu o negócio, sim, mas... tá transtornado, não vai devolver, não quer entregar o carro e sai correndo. Até aí, tudo bem. Sim, mas a relevância disso pra história... É só pro Johnny Tran aparecer no final pra matar ele
tentar matar o Dom, não conseguir, e daí ser pego. E daí a gente tem a nossa épica cena final, que é memorável, incrível, maravilhosa. Sim, eu gostei da cena final. Quando o Paul Walker entrega as chaves, eu acho uma boa cena. Outra cena que eu acho maravilhosa com o asterisco é a cena que o Paul Walker tá falando com o Vin Diesel, que o Vin Diesel tem que contar o passado trágico dele. Tu tá com o carro do teu pai, e ele, eu sou apavorado desse carro, porque quando eu corria nas ruas, e daí não sei o que, tipo, a cena é completamente... Nada funciona ali, eu acho muito engraçado. Ali é meio... É meio que não convence, tipo, esse momento mais, assim, sentimental ou mais aberto desse personagem que é sempre colocado como um cara mega... Brutus também tem sentimentos. Ué. Brutus também tem sentimentos. Sim, mas é que nem não... É só aquela cena, assim, sabe? É tipo ela jogada, assim. Ele não é nem... Não é sempre um machista. Nossa, só que tem... Pra mim, a sequência mais... Não é bizarra, mas a mais aleatória do filme é quando tem uma montagem paralela, que tipo é o Vin Diesel transando com a Michelle Rodrigues enquanto os policiais invadem um restaurante pra prender os asiáticos. E depois a casa do Johnny Tran. E tem mais outra coisa acontecendo ao mesmo tempo, que eu não sei o que é. É tipo... Qual é a conexão, assim, sabe? Tipo, enfim, mas né, a proposta do filme, assim, eu achei toscamente interessante, assim, achei toscamente, tipo... Eu queria até... Eu preciso falar, pra mim, eu comecei a ver o filme, eram 10 da noite, achando, vai me cansar, eu vou ficar com sono, e o filme, pra mim, assim, é um estalar de dedos. Tudo acontece tão rápido. A gente não perde tempo com nada. O lado positivo é esse, assim. É que, tipo, ele passa rápido. Não, mas ele tem ele tem 1h46 que passam rápido, né? Não é uma coisa... É verdade. Acho que a cena mais longa pra mim, em sensação, é a final ali, quando o Paul Walker vai salvar o carinha, que é, tipo, super elaborada a cena, sem motivo nenhum. Ele só vai lá, desenrola o cara no cabo, tira do caminhão e deu. Mas tem todo ele para, e daí tem um close, daí tem um close do cara, daí Paul Walker sobe no carro e grita pra Mia, pisa no acelerador e guia, não sei o quê, e daí ele pula, e tem o dublê, que é óbvio que não é o Paul Walker pulando ali. Sim. Tipo, a cena é muito mais elaborada do que pra história sendo contada. Oi? Mas essa é a única sequência que eu achei interessante, assim, que tem uma tensãozinha ali e tal. Mas a única do filme, Wagner? Tu pegou pesado, hein? A única. Não, cara, eu não consigo, assim. Eu achei muito tosco, mas não tosco bom, sabe? Uhum. Só achei, tipo, Porque o filme ele é todo desconjuntado, né? Porque parece que a todo momento, sabe aquela sensação de coito interrompido? É esse filme, assim. Porque aí começa com aquela trama da gangue dos caminhões, né? Que a gente não sabe inicialmente, tá óbvio que é o Vin Diesel. Mas aí introduzem aquela trama, parece que vai ser uma coisa muito grande, mas tipo, aparece no início e aparece lá no final, né? E eles estão roubando DVDs. Eles estão roubando DVDs. Aí a gangue dos asiáticos também, que é toda uma coisa de coloca esse japa aí como vilão, né? E pinta aquele vilão, né? Que afoga o outro no óleo e tal. Ele morre da maneira mais tosca possível, assim, é super rápido, é super breve, não tem nenhum payoff. Aquela trama tosquérrima do Walker com a irmã do Vin Diesel, assim, que é, nossa, cara, sempre tem que ter isso, né? É o coração do filme. Ele se infiltrou e ele se apaixona pela... Como é que tu vai retratar que o homem branco se simpatizou com pessoas criminosas? Mulher, óbvio, o único jeito. Mulher. Então, aquela amizade do Vin Diesel Paul Walker também, que é pessimamente desenvolvida, né? Tipo, do nada esse cara branco, loiro, que não tem um pingo de malandragem, ele simplesmente aparece.
querendo pagar de malandro e todo mundo acolhe ele, ninguém desconfia que aquele cara é um policial. Não, o carinha lá E desconfia, aí, mas o... aliás, tirando Tirando o personagem que por manual tem que desconfiar. que tem que desconfiar. O Vin Diesel, que é tão inteligente, né? Não, porque ele é frio e calculista, ele não pode ser, né, o líder da gangue, porque ele é muito frio para isso. Em nenhum momento passou pela cabeça dele que ele pudesse estar sendo enganado. Então são essas coisas comigo, gente. Isso é uma coisa que eu realmente não entendo, assim, porque o filme, pra mim, até o setup de como o Vin Diesel tá predisposto a deixar o Brian entrar no mundo deles, eles vendem bem. Que é aquela coisa de, chega a polícia, bate ali na corrida, o Vin Diesel tá tentando disfarçar, deixando o carro numa garagem, sai de jaquetinha, e a polícia vai dar um atraque nele, o Brian é o cara que para e vamos sair daqui. Isso eles venderam tri bem. Eles, tem aquelas caminhadas junto e tal, beleza. Só que a partir disso eles não fazem mais nada, né? Eles esquecem que isso poderia ser um conflito também. E o Vin Diesel é tipo, ok, agora tá na família e fica o filme inteiro, ok. Eu confio nele pra tudo, praticamente. E aí aquela trama, né? É uma feminista falou, mas isso é muito... Acabou virando chavão de Facebook, Instagram. E como a masculinidade é baseada numa cultura homossexual, assim, né? E, tipo, os homens não amam as mulheres, amam e tal. E, cara, é tão constrangedor, assim, porque aí basicamente o romance é o Paul Walker com Vin Diesel e aquele cara lá super ciumento, tipo, ai meu Deus, chegou esse homem aqui, quer roubar o meu lugar, e ele é da polícia, olha só, Toretto, ele é da polícia. Gente, para com isso, assim. Aquela cena também é muito boa, aquela cena do Paul Walker lavando a louça lá com a peguete dele. Aí ele chega... Não, de onde eu venho, quem cozinha não lava. E aí eles estão lá, né, no flash, aí chega esse chato lá, né? Faz a pior piada do mundo, que eu não lembro o que é agora. A pior piada do mundo. E, cara, é muito tosco. Não dá. Não dá. E aí ele sai todo machinho, assim, né? Porque a mina dá um fora nele e ele sai batendo. Qual assim, era o nome parede. daquele restaurante que tu ia me levar? Não sei o que, blá blá blá. Ok. Tchá-tchá-tchá. Maravilhoso. Paul Walker me leva no tchá-tchá-tchá. E daí o date dele é um interrogatório de polícia, né? Paul Walker deixa completamente qualquer... Mostra zero interesse por ela e fala só... Mas quantas pessoas estão envolvidas com o Dom? E o Dom, o que ele faz quando ele não tá correndo? Ele fala, quantas pessoas você tem na sua gangue? E ela fala, não, gangue? Não é gangue, é um grupo, no grupo de vocês, tipo, ele é muito... Ele tem o mesmo cuidado em ser infiltrado que o Adam Driver tem no Infiltrado na Clã, né? Tipo, ele tá sempre perguntando. Exato. Por que tu falou isso? Mas quem é essa pessoa? O que vai acontecer agora? Por onde a gente tá indo? Tipo... Não, mas o Adam Driver ainda tenta disfarçar, né? O Paul Walker, ele tá cagando pra mina, né? Tipo, ele chama... Ele vai com ela no tchá-tchá-tchá e foda-se. Tipo, quantas pessoas tem na gangue? O que vocês estão fazendo? E ela só pensando, me beija. E ele, não, né? Me dá as infos aí. Informações. Me dá o WhatsApp de todo mundo e vamos embora. E nessa cena tem um diálogo muito bom que ela fala, não, porque o Toretto é como a gravidade. Todos se atraem por ele. É o sol, né? O Vin Diesel... Cara, eu fiquei pensando, não é possível que o Vin Diesel, nessa época, no primeiro filme de Velozes e Furiosos, ele já tinha poder, assim. Tinha. Porque aquilo já tinha muito a cara... É muito a cara do Vin Diesel, Wagner, assim, do ego dele. Sabe qual é que eu imagino a estreia desse filme? Quando essa cena acontece, Vin Diesel no escurinho do cinema, deixando uma lágrima descer. Toretto é como a gravidade, o Vin Diesel se emociona. Como a gravidade. E aí nesse momento, Paul Walker relembra, né, que ele tá infiltrado. Não, pra mim é você. Eu não tô afim de Vin Diesel, é você. Daí corta pra ele na cama e ela tá lá. Como chegamos aqui, não sei. Exato. Não, e também isso é muito clássico dos filmes dessa época, né? Tipo, aparece ele, né? Porque ele tá na frente, aí o celular toca, ele atende e ela levanta, né? Aí que a gente vê que ele tá... Aquilo é muito anos 90, anos 2000, assim.
Não, mas antes ela também mostra que ela também sabe dirigir, né? Sim. Ah, Eles claro. andam com o carro dela, dirige velozmente, e ele fica, nossa, ela também dirige muito rápido. E, tipo, é incrível que as mulheres nesse filme, elas têm 2 cenas onde elas dirigem É com mesmo, ela e velocidade. a Michelle. Essa e a Michelle Rodrigues lá no racho, assim, né? Tipo, a Michelle Rodrigues também tenta participar ali do salvamento do cara no final. E a mas Michelle é Rodrigues eu meio- acho legal que ela faz parte da gangue que tá atacando os caras lá mesmo. Isso é legal. Ela é Isso é legal. uma assim, trabalhadora, entre aspas, dos criminosos. Mas trabalhadora. E ela tem o instante mais divertido desse filme pra mim. Que é a parte que ela tá de um lado do caminhão ali pra impedir que o cara tente desviar deles. E o cara do outro lado, não lembro que ele tem que sair ou pra ajudar alguém, fazer alguma coisa. Ah, e ela passa por baixo. Daí Ela o passa Vin por Diesel baixo, pede pra ela passar pro outro lado ali e ela passa por baixo do caminhão. E é muito tri aquela parte. Aquilo lá é legal. Tipo, quero mais disso desse filme sobre carros. Tem talvez 15 minutos de carros. Se tanto. Ah. E é impressionante como esse filme é adotado por essa cultura de uma maneira que eu não entendo. De novo, eu acho que eu já falei isso, mas é que o filme trata carros como criaturas mágicas e eles aparecem assim por alguns minutos só e o filme não é sobre isso. Não, isso aí é carência, né? Tipo, como pode tu falou, ser. é uma subcultura e aparece num filme hollywoodiano que ganha projeção. Vamos abraçar isso aí. Eu me lembro de muito gurizão nessa época que começou a ler e tentar entrar no mundo de não, vamos tornar nossos carros, rebaixar eles. Rebaixar. Uma coisa. E faz todo sentido ter feito sucesso, cara. Isso aí é muito filme. É meio que uma visão adolescente Total, do que é ser um macho, sabe? Tipo, então é o cara que tem um carrão lá. E se for ver, é pra adolescentes, né? Porque essa gangue é, de certa forma, infantilizada no filme. Tu vê a festa deles. O que é uma galera ali meio que se beijando de boinha, uma pinta jogando PlayStation, outro com uma guitarra no meio do pessoal, assim, mal sabendo tocar. Tipo, é um bando de criança, com cara de 40 anos de idade. Essa coisa engraçada do filme é uns homens assim de 30 e poucos anos fazendo essas coisinhas assim, vamos fazer um racha, haha, ai bro, toma aí toma a selva aí comigo e tal, não sei o quê. Aí aparece na festa também aquele Jesse beijando uma mulher, assim, tipo, da maneira mais, né, sei lá, pega uma criança de 13 anos, um casal de 13 anos se beijando é mais, né, enfim. Mas esse filme faz uma coisa que, aliás, essa série faz uma coisa, acho que pelos primeiros 5 ou 6 filmes, toda vez que tem uma cena de festa, tem 2 mulheres se beijando a certa altura. Mas nesse tem? Eu não vi. Acho que a primeira coisa que aparece quando entra na festa lá é 2 mulheres meio que se beijando assim. Mas é sempre de canto, nunca é tipo, centralizado na câmera, coisa assim. Mas me chama atenção porque é tipo uma marca registrada do começo desses filmes que é engraçado, assim. Eles querem passar, vão passar a sensação de que eles são do underground. Essa gente é perigosa, olha só, mulheres se beijam. Essas festas são alternativas e loucas. E ninguém fuma maconha, ninguém usa drogas, é só uma cervejinha e deu. Eu acho muito engraçado, eu não sei. Não, aquela festa é tosquérrima, assim. Uhum. E o final do filme, que é também... Aliás, esse filme é um filme de cara infiltrado e na minha lembrança tinha uma boa cena de você tá indo longe demais com essa gente, você tem que sair daí. E vendo no filme, eu acho essa cena, na verdade, fraca. Pra cenas de policial dizendo que você está infiltrado demais, essa é uma das menos convincentes pra mim. Com o Johnny e Utah no Caçadores de Emoção funciona melhor pra mim. Qual cena? É um clichê de cena que eu adoro, que é a cena do... no meio do filme, geralmente, alguém chega pro policial infiltrado e diz: você está indo longe demais, você tem que parar de andar com essa gente. Você tá mexendo com a sua cabeça, você tá virando um deles. Sempre tem. Essa cena é clichê. E quando bem feita, é uma cena divertida, mas nesse filme é bem... Porque é aquele policial, o novo chefe, que é super burocrático. E o Ted Levine, que eu gosto, mas não tem nada pra fazer nesse filme. E os dois falam: tu não vai ficar nativo comigo, né? E é só isso, assim. Tá.
O problema não é a cena, né? O problema é... Aí eu não sei se é o Paul Walker ou a escrita do personagem, ou os dois. Acho que é os dois, que em nenhum momento parece que ele tá em conflito ali, né? O Paul Walker sempre parece que ele... Sempre parece que ele tá fazendo a coisa de policial. Não, mas me parece que ele, desde o início, ele parece que tá deslumbrado com aquele mundo, assim, sabe? Sim. Tipo, ai, que legal, ai, olha só, eu vou ser malandro também. Então, tipo, em nenhum momento parece que ele tá realmente ali, tipo, ah, meu Deus, eu sou um policial ou eu sou um criminoso. Tipo, não, e aí meio que não tem um peso dramático nessa cena aí em que ele é confrontado. E o final também, a decisão dele é meio do nada também. Porque até onde sabe, ele tá pronto a puxar uma arma pro Vin Diesel e impedir que ele fuja. Foi a última coisa que a gente viu. E daí eles têm ali aquele momento correndo atrás do Johnny Tran e fazem um racha no qual ali eles se apaixonam um pelo outro, aparentemente, e daí ele deixa o Vin Diesel sair, mas eu acho que não faz muito sentido. Apesar de que, enfim, é legal, eu gosto dessa... de novo, é um clichê do cinema, o policial tá com o vilão, ou amigo vilão, entre aspas, preso ali, tá submetido, e ele diz, não, eu vou deixar esse cara fugir porque a liberdade pra ele é mais importante. É o final do Caçadores de Emoção, de novo, e é o final do Velozes e Furiosos. Mas o Caçadores de Emoção tem todo um peso quando ali, acontece, né? Eles estão apaixonados ali, eles estão assim, meu Deus, né? E o Johnny é outra pessoa naquela cena. Que tem... quando a gente review pro podcast, sem querer transformar isso no podcast Caçadores de Emoção 2.0, sem querer fazer muitos spoilers, mas tu viu Velozes e Furiosos, tu tem que ver Caçadores de Emoção, é obrigatório. A cena perto do final, quando o Johnny... A mesma cena, Johnny Utah rende o líder da gangue lá, que é surfista. O cara tá pra pegar a onda da vida dele, que ele vai morrer pegando, provavelmente, porque tá uma tempestade violenta. Sim. Só que eles estão um tempão sem se falar, estão naquela tensão, e o Patrick Swayze pergunta pro Johnny Utah, tu ainda surfa, assim, com uma esperança de tentar jogar, talvez esse cara ainda de alguma maneira simpatize comigo. E o Johnny Utah fala todo sério, assim, policial mesmo, todos os dias. E, tipo, ali tem uma pressão, ok, esse cara mudou do começo do filme pra agora. Que eu não sinto no Paul Walker, a gente não sente, o Paul Walker vai seguir nesse mundo de carros tunados e corrida depois, não sei. É um trabalho pra ele? Não sei. Claro que a gente sabe porque a série continua, enfim. Mas pra mim, assim, apesar de ser uma cena que eu gosto, tem seu valor, acaba não tendo potência porque o filme não constrói pra esse momento corretamente. Pra ele é meio indiferente, assim, né? Tipo, ser policial ou não, ou deixar de ser policial ou não, assim. Mas... tudo bem, né? Eu não posso reclamar disso porque, enfim, o filme não se propõe. Mas eles colocam um peso no Jesse ali, né? Ele acaba sendo também um dos eixos emocionais, porque, enfim, ele é autista, né? Então, né, óbvio, né? Ele é autista, porque ele sabe mexer no computador, ele precisa ir pro MIT. E aí, né, toda aquela coisa, aquela fuga, que eu concordo com o Leonardo, eu achei confuso aquilo. Tipo, a maneira que ele foge sei lá, achei estranho. Porque não faz o menor sentido ele competir com um cara, ele conhece o cara, ele sabe que é uma grande, né? E eu não sabia também o que estava em jogo, tipo, é porque ele perdeu o carro, é porque o cara vai matar ele, o que é? Mas enfim, aí cria todo um drama por conta disso, que culmina na morte, e todo esse negócio da família, né? O Jesse é da família, vamos achar que o Jesse, ele fugiu, vamos achar. Aí o cara, ele é metralhado na frente do Vin Diesel. Aquele filho da puta não foi capaz de colocar um colírio antes daquela cena pra dar uma choradinha? Não. Tipo, nada aconteceu. O cara foi metralhado na frente dele. Mas ele sai pra pegar os caras, ele joga o cara do penhasco. Joga o cara do penhasco e depois, tipo, tô de boa de novo. Né, eu vou aqui, sei lá. Fiquei com pena do Jesse. É meio randômico. Jesse merecia amigos melhores. Sim, total. E é um personagem... Aliás, assim, é emblemático pra mim que nenhum personagem desse elenco secundário volta. É isso que eu fiquei na dúvida. As únicas pessoas desse filme que voltam é Paul Walker, Vin Diesel, a Mia e a Michelle Rodrigues, a Letty.
A Mia é a irmã. É. A Jordana Eu fiquei Brewster na dúvida se eu vou. tá até hoje. Ela, Ela tá até hoje. como Sim. Paul Walker faleceu, né? Veio a morrer. Mas aí tem... Tá. Eu preciso falar, porque agora a gente suscitou o assunto. Mas é a coisa mais esquisita, porque o Paul Walker morreu na vida real. Daí no 7º filme, que é o último com ele, tem toda uma homenagem no final, que sinceramente quando eu vi no cinema eu chorei. Quer dizer, eu não vi no cinema, eu vi em casa, mas eu chorei igual. Mas na ficção, o personagem do Paul Walker só vai pra outro caminho, assim, fica subentendido que ele vai viver outra vida, fazer outras coisas. Só que todo o filme agora, eles têm que dar uma desculpa de porque ele não aparece. Ao invés de... ou ele foi pra outro país e não importa mais, ou algo assim. Ele sempre, mas o que o Brian tá fazendo agora? Ele tá numa missão infiltrada não sei aonde. Ele tá fazendo não sei o que, não sei o que. Ele teve que cuidar da fazenda do periquito do sogro dele. Tipo, umas coisas nada a ver, assim. É estranho. O que era uma homenagem bonita no final do set acaba virando um motivo de uma cena totalmente desnecessária sempre. Eles têm que dar essa informação, o que ele tá fazendo, de por que ele não tá nesse filme, mas a gente sabe que o ator morreu e que ele não vai voltar. Enfim, é estranho, muito estranho. Mas do elenco secundário desse filme não volta ninguém. Pra mim é emblemático, porque meio que esses personagens é que se tornaram, enfim, que contribuem pra história, né? Os outros são... Tem um papagaio de pirata ali, que eu não sei nem quem é, nem pra onde vai, nem pra onde veio. E que ele tem 2 ou 3 falas e ele faz parte da equipe. E eu fico, por quê, sabe? Mas aí tem personagens no segundo que voltam, né? Que ficaram ou não? Não. O segundo filme é só o Paul Walker. E daí é outro grupo de pessoas que se passa em Miami, o filme. E daí o terceiro não tem ninguém. Terceiro em Tóquio, que daí tem completamente outros personagens. E daí no quarto... Daí no quarto volta o Vin Diesel e o Paul Walker. No quarto, tá. E daí ali é onde começa a nova cara da série, por assim dizer. Ali que começa mesmo... Apesar de que o 4 é um filme chato pra rua. Mas enfim. Oi? São tantos filmes que eu não me lembro o que acontece em cada um, assim. Qual é o que se passa no Rio? É o 6? É o 5. E é meu favorito, assim, pessoalmente, é o melhor filme da série pra mim. É onde tá perfeito o uso de extremo absurdo, história em quadrinho, com algum realismo que só torna a coisa mais bizarra. E esses caras que são corredores de rua agora são agentes secretos disfarçados. Tipo, é completamente fora da casinha. Isso não faz sentido como a série chega lá. É muito doido. Mas enfim, conclusão... o quarto filme é o Fast e Furious, não é The Fast and the Furious. Isso. Também a série tem a pior convenção de títulos da história do cinema em inglês. Em português a gente tem o sorte que é Velozes e Furiosos, Velozes e Furiosos 2, Velozes e Furiosos 3 e assim por diante. Aqui é só... o quarto é só... É meio que não... seria um leve reboot, talvez, da série. Seria o soft reboot. Que corta The Fast and the Furious pra Fast and Furious. Depois é o Fast 5. O Furious... não? Fast 5, não sei o que. O 6 eu não lembro. Daí o Furious 7. O Fate of the Furious. E daí é Fast 9 e Fast 10, se não me engano. Fast X, quer dizer. O quinto é no Rio. Os outros eu não me lembro o que acontece. É tudo tão estranho. Mas então tá, conclusões finais de Velozes e Furiosos. Eu vou dizer que revendo o filme eu achei ele mais funcional do que eu lembrava, divertido. Um filme bem ok, assim. Não me empolgou, mas também não me chateou. Em momento nenhum, achei... Ok, passou o tempo. Tem jeitos piores de matar 1h40. Tem. Vaguinha, conclusões finais de Velozes e Furiosos. Eu não gosto de estar nessa posição, assim, né? Eu acho que a gente sempre tem que achar algo positivo. Eu também acho. E, enfim, mas tu não conseguiu, a falha é de quem?
A minha, não peguei, assim, não peguei. Achei muito. Achei um filme morno, como gosta de dizer o Leonardo, né? Achei um filme morno. Eu senti saudades. Eu falo, eu preciso dar o mérito. Por um fio, pelo menos, foi um filme que me deixou puto, assim. Eu achei tão ruim que eu fiquei puto. Esse, tipo, tá, ok, mais um filme. Assim. Valeu, falou. Eu fiquei com ódio do Paul Walker. Paul Walker. Se bem que é afinado Paul Walker, né? Não curto mais. Mas enfim, privilégio branco na veia, né? E Vin Diesel é um ególatra. Total. No primeiro filme ele já mostra ali que ele quer ser a estrela. E esse é um filme no qual, tipo, realmente eu não sei qual era a influência dele, mas ou ele tá em cena e daí ele é a figura principal, ou ele não tá em cena e todo mundo fala dele. Sim, exato. É bizarro. E aí tem 2 diálogos que foi ele que escreveu, né? Um foi esse da gravidade e o outro não, porque ele é um ladrão frio e meticuloso, ele nunca faria isso. E tu olha a cara do Vin Diesel, ele parece a pessoa mais estúpida do mundo, né? Mas é isso. Talvez quem tenha transformado ele em tão central no filme, e isso tenha sido levado para os outros filmes, tenha sido os próprios roteiristas, que não sabiam o monstro que estavam criando, né? Pode ser também. Às vezes eu penso... Perigoso isso. Eu concordo com o Rafael, assim, achei um filme que eu achei um filme bem funcional, assim, para o bem e para o mal. Que eu acho que pro bem é um filme funcional, porque ele passa rápido, tem uma história bem... Eu ia dizer uma história bem clara, mas ela não é tão Não, clara ela assim, é sem pé nem cabeça até. Pra uma história tão simples, eles conseguem complicar coisas que não precisa. E funcional no sentido que parece que às vezes falta algumas coisas um pouco mais bem pensadas, assim, eu diria. Mas é um filme divertido. Acho que falta uma personalidade em alguns momentos, mas é um filme divertido. Eu acho também. Acho que toda aquela coisa estilosa que tem na primeira cena de corrida meio que some do filme. E vira um filme de ação dos anos 80 com cara de anos 2000 que não resolve muito. Sim. Acho que agora, depois da conversa, eu fiquei com essa sensação maior, assim. Que eu me lembro vendo ontem, logo que começa aquela corrida ali, de certa forma, quando o filme continua além daquilo, eu fico, tá, mas cadê aquele estilo? Cadê aquela vibração? Nunca mais volta, mas enfim. E aqui eu quero começar, é um bloco antigo, que é da atuação favorita, mas eu quero revolucionar. Porque esse é um filme que não tem muitas atuações destacadas. Isso que eu ia falar. Mas eu quero destacar, de certa forma, não pelo lado negativo, talvez de uma forma meio irônica. A atuação da Michelle Rodrigues se destaca nesse filme, ela destoa completamente, porque ela tá sempre fazendo careta e caras e bocas, como eu digo, o filme inteiro, assim, ela sempre tenta dar a fala da maneira mais frase de efeito possível, nada funciona. Ela eu acho que ela melhora como atriz conforme o tempo passa, acho que ela hoje em dia eu vejo ela em filmes e gosto, mas nessa época assim era tipo, vergonha alheia ver ela, então fica pra mim menção honrosa a Michelle Rodrigues, que de certa forma consegue meio que ser memorável de uma maneira, não talvez da melhor maneira, mas é memorável. Eu vou dar um destaque pra Jordana Brewster. Eu acho que ela tá bem no filme. Pra mim é a atuação que eu mais gostei. Acho que ela é a personagem mais pés no chão também, ajuda um pouco nesse sentido. E Vaguinha, tamo por ti. Não, eu concordo contigo. Acho que a Michelle Rodrigues, ela tem isso, né? Ela faz caras e bocas, ela não atua, então ela tá sempre fazendo um cara mais... Mas pra mim ela incorpora o espírito do filme, de certa forma. Mas ao mesmo tempo eu acho engraçado, assim, porque ela tinha tudo pra ser só mais uma mulher dentre todas as mulheres desse filme, que não servem pra nada, né? Só pra ser ali, a gostosa. E ok, ela cumpre esse papel, né? Ela tem esse papel de ser a gostosa do Vin Diesel, mas ao mesmo tempo ela tem essas caras e bocas dela dão uma personalidade que tá interessante. E que nota final? Me recuso a destacar Vin Diesel e Paul Walker. Também. Não dá. Não. Paul Walker eu destacarei em outro filme da série, mas eu não vou revelar qual.
Ó. É porque não vai revelar. Que não sei, talvez a gente possa chegar lá algum dia. Que nota final vocês dariam pra Velozes e Furiosos? 6. Justo. Uma nota 4. Pai, eu visualizei o Wagner falando 4 quando ele começou a falar. Foi Seis incrível. e meio. Eu vi acontecer Vou dar antes de falar. Eu vi acontecer antes de acontecer de fato. Eu finalmente consegui sair do meu marasmo de dar 8 pra todos os filmes. Isso pra mim é um filme nota 7. Porque 7 é a minha média, então eu deixei ele na média. É um filme que não. É bizarro. De novo, é bizarro pensar que virou uma série tão grande, gigantesca no mundo do cinema a partir disso. Tipo, era pra ser um filme B esquecível dos anos 2000 e virou um monstro que eu não sei como acontece, mas enfim. Gosto. E que filmes vocês recomendariam pra quem assistiu Velozes e Furiosos? Cenas favoritas? Não tem cenas favoritas? Ah, tem a cena favorita, sim. Era pra ter sido a primeira coisa. Cena favorita do filme. A do barbecue no lado de fora da casa. E a reza que eles fazem, que é muito... Ah, Pra mim, a última perseguição lá, com a Michelle Rodrigues passando por baixo do caminhão, eu achei a sequência... Me despertou do meu marasmo, assim. Eu tava quase dormindo, opa, legalzinho essa cena. Pra mim é a corrida final de Brian e Dom, que é o ápice emocional do filme e onde Brutus também amam, entre parênteses, seus amigos. Aliás, eu esqueci de falar. O Paul Walker, depois do acidente, saindo do carro... O Paul Walker, não, o Vin Diesel saindo do carro depois do acidente. Nossa. É muito engraçado. Eu fiquei pensando, que coisa, que bizarro. Eu achei bizarríssimo aquilo. Não, ele tá, a certa altura do filme ele tá todo ensanguentado com sangue que não é dele e deu mesmo. Tipo, ninguém sofre nenhum... a Michelle Rodrigues também capota um carro em altíssima velocidade e eles jogam assim um pote de ketchup na cara dela e é isso. Essa cena é boa também, porque finalmente, né, o Vin Diesel, a mulher precisou quase morrer pra ele dizer que ama, eu te amo, e ela não responde. É verdade. Adorei isso. E que filmes você recomendariam pra quem assistiu Velozes e Furiosos e quer mais ou quer uma alternativa A? ou quero menos. Ou quer menos, é. Boa! Vou começar a usar essa frase pra falar essa categoria. Eu quero mais, eu quero menos. Eu vou, assim, eu vou recomendar um curta, que infelizmente eu não vi o curta, eu vi umas partes, acho que Lentos e calmos. Lentos e calmos. Não, é um curta dirigido, a gente não gosta dele, tá, mas eu vou fazer isso. É um curta dirigido e escrito pelo Vin Diesel, que é Multifacial, que é um curta sobre um ator fazendo testes em Los Angeles e tendo que lidar com as... Enfim, com as questões... Ele tem uma aparência multiétnica. Então ele vai nos testes e, tipo, fica perguntando, mas tu é americano ou tu é hispânico, ou não sei o que, etc e tal. E, tipo, eu vi uns trechos desse filme, não sei aonde, e me pareceu bem interessante, assim. Mas também por... Sei lá, não imaginava que o Vin Diesel fosse uma pessoa que fizesse curtas com esse tipo de temática, assim. E também é uma coisa estranha tu pensar, o Vin Diesel se transformou num astro de ação desmiolado, assim, né? Será que era isso que ele queria ser? Não sei. Mas enfim. É que, assim, até quando tu diz que a gente não gosta dele, eu coloco um asterisco, tá? Eu não gosto dele de fato, mas eu acho ele uma figura interessante. A trajetória dele é interessante, o jeito que ele chega lá Ele é um tipo de ator que é não usual, como tu bem destacou agora com esse filme. E, de certa forma, ele conquistou seu nicho, assim, não sei. Eu não consigo uniformemente só dizer que ele é uma pessoa que eu não gosto. E, ao mesmo tempo, eu não totalmente desgosto de ver ele em tela. Apesar de que, sim, eu acho ele egocêntrico. Eu acho ele não um grande ator. Mas eu tenho uma relação complicada com ele. E tu, Vaguinha, o que tu recomendaria pra quem assistiu Velozes e Furiosos? Já falamos sobre esse filme aqui, Caçadores de Emoção, que de 10 anos antes, de 91, como o Rafael falou, é muito parecido
Velozes e Furiosos é muito parecido com esse filme. Só que, assim, é a perfeição. Assim, Caçadores de Emoção é incrível, é um clássico mesmo. É galhofa. A dinâmica ali entre os protagonistas funciona muito bem. O final é catártico. Acho que é esse. Eu vou recomendar um filme que é também suco de anos 2000, se tu quer mais Velozes e Furiosos, que é esse filme faz o que Velozes e Furiosos fez pra carros, pra motos, que é o Fúria em Duas Rodas, Torque, que é um filme de ação completamente fora da casinha, em que motos viram CG e fazem coisas absurdas, tipo subir prédios. Eu recomendo, assim, fortemente. É uma bobajada, mas é uma bobajada com força demais, assim. É raro ver empolgação pra fazer uma porcaria que essa gente teve. Então fica a minha recomendação. Fúria em Duas Rodas. E daqui a uma semana a gente vai voltar pra seguir a nossa corrente do mal, do bem, ou interpretem como quiserem. E a escolha cabe a uma pessoa que está entre nós. Aliás, a gente não poderia fazer um episódio sem a presença dessa pessoa. Que, Wagner! Tu vai ser a pessoa a trazer o próximo filme. Tu já escolheu o próximo filme? Já escolhi. Tu tem... Momentos de tensão, de expectativa. Já escolhi. Quais são as pistas que a gente ganha? Antes das pistas, eu vou falar do filme que eu escolhi, que foi o primeiro que me veio à mente. Boa. Que eu ia fazer uma escolha por elenco, né? Com a Michelle Rodrigues. Seria Resident Evil. Resident Evil. Mas eu conversei com um tal de Bob. Isso, eu não costumo fazer isso, eu não gosto de ser influenciado. Mas falei com o Bob, ele me disse que seria melhor um especial Resident Evil com todos os filmes. E eu fui obrigado a concordar. Verdade. Fui obrigado a concordar. Ele tentou me influenciar, ele queria que eu falasse sobre um tal de Emergência do Michael Bay com ambulância, não é ambulância. Ambulância. Emergência, não ambulância. Aí eu falei, não. A gente quer fazer um favor pro povão, né? E aí o cara me vem com essa de ambulância, não. Mas ok. E mais um preâmbulo. Se na última corrente eu escolhi o filme Eu Vi o Diabo, tendo em mente o meu querido Rafael, o filme desta corrente eu escolhi pensando em Leonardo DiCaprio. Ó! Leonardo que ficou então, vermelho agora, pra quem não tá vendo em vídeo. Eu acho que eu vou fazer isso. A cada corrente eu vou homenagear um de vocês. Boa. O homenageado dessa vez é Leonardo DiCaprio. É um filme também do início dos anos 2000. Conexão temática. Né? Também é um filme sobre infiltrados. Temos 2 agentes do FBI infiltrados para uma missão. Os infiltrados? Não. É um gênero pouco... É um filme com um gênero pouco falado nesse podcast. Da comédia. É comédia. É um filme de comédia. Um filme de comédia? Não é Outra Face. 2 agentes do FBI infiltrados é um filme de comédia. É um filme de comédia. O tema familiar também, Velozes e Furiosos, é importante. O homem escolheu bem, hein? Chutes ou eu posso revelar? Calma. É que tá bom essa... Eu não sei. Eu tô trapaceando no Google aqui e não tô... Tá. São 2 agentes do FBI infiltrados, é uma comédia do começo dos anos 2000. Sim. Eu tô com um filme em mente, mas é tão galhofa, que eu tenho medo. E eu não sei qual é o título em português. Tá, mas qual é o filme? Qual é o título? White Chicks em inglês. As Branquelas. As Branquelas. Teremos As Branquelas semana que vem. Sério? Esse é o filme. Genial. Genial. Meu Deus do céu. Eu nunca vi esse filme. Resolvi me arriscar, porque é um filme que eu vi... Eu também era adolescente. É um filme que provavelmente é extremamente problemático assistindo hoje. Vamos descobrir. Mas, vamos ver. Vamos descobrir. Se tiver que criticar, nós criticamos, mas... Eu nunca vi esse filme, então eu tô curiosíssimo.
Eu também. E eu tô curiosíssimo pra saber se o Alexandre e a Bibiana vão voltar no próximo episódio. Pois é. Eu também não sei, eu não faço ideia. Eu acho que talvez... Eu acho que o Alexandre volta, a Bibiana não. Vocês podem nos seguir, descubram, semana que vem, vocês podem nos seguir nas mídias sociais, no Instagram e YouTube, @quero ver o filme. Você pode nos mandar um e-mail com críticas, dúvidas, sugestões, recomendação de filmes, tudo que quiser, perguntas sobre comida, a gente sabe tudo, temos todas as respostas. E eu quero ver o filme @gmail.com. E também pode nos encontrar onde podcasts são encontrados. E até daqui a 2 semanas, acho que todo mundo pode ficar rolling. Come on! Rolling. Yeah!